Boa tarde a todos. Eu me chamo Rafael e eu faço parte do programa do PIBID, que é um programa do Instituto Federal Fluminense, e ele trabalha com parceria com algumas escolas, como o CEDO, por exemplo. E estou aqui para o momento tirar dúvidas para a resolução de algumas questões, certo? Então, questão de número 1 é uma das questões do primeiro bimestre do sexto ano, né, que a gente está revisando. O sétimo ano está revisando essa questão, que foi trabalhado no primeiro bimestre do sexto ano, certo? Então, essa questão aqui, a gente vai trabalhar falando sobre misturas homogêneas, heterogêneas, substâncias simples e compostas. Antes de estar lendo e fazendo a resolução dessa questão, eu vou estar explicando os conceitos. Uma mistura heterogênea é uma mistura que tem duas ou mais fases. Como assim? Por exemplo, é aquilo que quando eu olho, por exemplo, quando eu olho para um recipiente e tem água e areia, eu consigo ver onde está a água e onde está a areia. A água é uma fase e a areia é outra. Então, quando tem esse tipo de mistura, pode ser a água e outras substâncias também. Mas quando eu olho visivelmente e olho mais de uma fase, enxergo mais de uma fase, isso é uma mistura heterogênea. Quando visualizo um recipiente e não vejo diferença de fases, aquela mistura é homogênea. Por exemplo, claro, é o café com leite. Quando eu misturo café com leite, a mistura fica homogeneizada. Eu não consigo distinguir onde está o café e onde está o leite. Substância composta. O nome é bem sugestivo. É uma substância que é composta por mais de um elemento, certo? E substância simples é aquela que é composta por apenas um único elemento químico, certo? Então, vou estar dando resolução aqui. Questão número 1. Considerando os sistemas abaixo, podemos afirmar que os sistemas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a recipiente 1, água; recipiente 2, água e etanol; recipiente 3, água e óleo. Agora, qual das alternativas abaixo vocês acreditam ser a alternativa certa? Então, a gente vai estar chegando lá junto. Alternativa letra A, substância composta; mistura heterogênea; mistura homogênea. Essa alternativa não é. Essa alternativa está errada. Por que ela está errada? Porque a água e o óleo, que foi a última característica que essa alternativa deu, não são uma mistura homogênea. Quando eu coloco água em um recipiente e logo em seguida coloco óleo, elas não se misturam, elas não ficam homogeneizadas, elas tornam uma característica heterogênea. Elas se separam em duas fases. A água fica em uma região e o óleo fica em outra, certo? Então, por essa questão, não é essa alternativa. A água é substância composta? Sim, porque a composição da água é H2O, é hidrogênio e oxigênio. É água e oxigênio, não é apenas uma única substância, um único elemento, certo? E água e etanol. Água e etanol é uma mistura heterogênea, porque quando eu coloco água e etanol num recipiente, elas não se misturam de forma homogeneizada, certo? Então, essa alternativa letra A está errada, porque água e óleo não são uma mistura homogênea. Opção B, substância composta, mistura heterogênea, mistura heterogênea. Essa opção está correta, como eu acabei de explicar, falando também dos conceitos. A água é uma substância composta, pois tem hidrogênio e oxigênio. A água e o etanol, uma mistura heterogênea, porque elas não se misturam, elas não entram numa única fase, não se tornam apenas uma única fase, elas se separam em duas fases, certo? E a água e o óleo é a mesma coisa, elas não se misturam, ficam separadas entre si. Opção C, substância composta, mistura homogênea, mistura heterogênea. Essa opção está errada, porque a água e o óleo, como a gente já viu, não é uma mistura homogênea, certo? Alternativa D, substância simples, mistura homogênea e mistura homogênea. Aqui está tudo errado. A água não é uma substância simples, a água e etanol não é uma mistura homogênea e a água e óleo também não é uma mistura homogênea. E opção E, substância simples, mistura homogênea e mistura heterogênea. A água não é uma substância simples, como a gente já está vendo isso. A água e etanol também não são uma mistura homogênea.
a água e o óleo tem que estar certo, porque elas são uma mistura heterogênea, certo? Então, a opção correta é a letra B. Substância composta, mistura heterogênea e mistura heterogênea novamente. Questão de número 2. Assinale nas alternativas abaixo a que constitui exemplo de substância simples. Como eu falei anteriormente, substância simples é aquela que é composta por apenas um elemento químico, certo? Dito isto, alternativa A, H2O2, CH4, N2. Alternativa B, N2O3O2. Alternativa C, CH4, H2O e H2. Alternativa D, H2O, O2 e H2. Alternativa E, P4, S8 e H2S. Certo? Então, vou estar comentando cada uma delas e dizendo qual que é a opção correta. A alternativa A não é a opção correta porque ela fala de H2O2. Isso é uma substância composta, pois eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. A gente não pode se deixar levar também, é bom frisar isso, pelas numerações que vêm seguindo as letras. O elemento que corresponde ao elemento é apenas a letra maiúscula. Esse número 2 que está junto ao H e também junto ao O significa a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio que tem nesse elemento, certo? Então, já descarta já essa alternativa A, porque tem H2O2, que é uma substância composta, e logo em seguida também tem o CH4 e o N2, certo? Então, essa alternativa letra A não é a que a gente procura, porque a questão nos pede para marcar a opção que tem apenas substâncias simples. Alternativa B, N2O3O2. Essa é a alternativa correta, porque tem nitrogênio puro, independente se tenha 2, 1, 5 nitrogênios, eu tenho apenas nitrogênio, depois vírgula, tenho oxigênio apenas, O3, e depois eu tenho oxigênio também. Aqui estão diferentes, que em uma opção é O3, na outra é O2. Entretanto, cada uma dessas são substâncias simples. N2, apenas o elemento nitrogênio. O3, apenas esse elemento. E O2 também, apenas o dióxido de oxigênio. Certo? Alternativa C. CH4, H2O e H2. H2O a gente acabou de ver na questão anterior, né, que H2O é uma substância composta. Por mais que as pessoas se enganem em achar que a água é uma substância simples, não. Ela é composta porque tem hidrogênio e oxigênio. Certo? Opção D. H2O, novamente, O2 e H2, certo? O O2 e o H2 até se enquadrariam na questão de substância simples. Entretanto, nessa opção também tem o H2O, que a gente já viu como uma substância composta. E a alternativa E, P4, S8 e H2S. Né? P4 é uma substância simples, S8 também, na verdade, né, é o fósforo, P4 e o enxofre, e o H2S, né, corrigindo. Entretanto, o H2S é uma substância composta, pois tem o hidrogênio e enxofre compondo um elemento. Certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, N2O3O2, pois as outras alternativas têm pelo menos uma substância composta. Ele pede para a gente assinar a alternativa que tem todas as substâncias simples. Todas as opções são substâncias simples. Nesse caso, a alternativa B. Certo? B, N2O3O2. Questão de número 3. Para combater a desidratação e repor a água e os sais minerais perdidos em vômitos e diarreias, sintomas comuns na dengue, por exemplo, utilizamos o soro caseiro, que é composto por água filtrada ou fervida, açúcar e sal. O soro caseiro é um exemplo de alternativa A, substância pura. Alternativa B, mistura homogênea. Alternativa C, solução coloidal. E alternativa D, mistura heterogênea. Né? Relendo só uma parte da descrição da questão, bem no finalzinho. Utilizamos o soro caseiro para combater, né, um dos sintomas da dengue.
que é composto, que é composto por água filtrada ou fervida para tirar as bactérias, açúcar e sal. O soro caseiro é um exemplo do quê? Uma substância pura? Não, não é uma substância pura, porque, como já descreveu a questão, é uma substância composta por água, açúcar e sal. Uma substância pura, uma substância simples, é uma substância que só tem um elemento químico. Se eu tivesse apenas um exemplo, se fosse apenas açúcar ou apenas sal, eu poderia dizer que é uma substância pura. Entretanto, não. Nessa composição do soro caseiro, eu tenho sal, açúcar e água filtrada. Eu tenho 3 elementos, certo? Então, não é uma substância simples, é uma substância pura, que são sinônimos. Alternativa B, mistura homogênea? Sim. Alternativa B é a opção correta. Porque eu tenho água, coloco açúcar e sal. Eu tenho o disperso e o dispersante. A água é o dispersante. E o açúcar e o sal vão ser dispersos. Eles vão se homogeneizar com a água. Então, antes que eu vou olhar para a água, eu não vou saber depois onde está o açúcar, onde está o sal. É uma mistura homogênea, certo? Essa é a alternativa, a opção correta. Letra C, solução coloidal. Coloidal é a mesma coisa que a mistura heterogênea, né? Que aqui no caso a gente pode descartar tanto a opção C quanto a D, né? Porque são sinônimos, solução coloidal e mistura heterogênea são sinônimos. E o que a questão descreve não é uma mistura heterogênea, e sim uma mistura homogênea, certo? Se no lugar do açúcar ou do sal tivesse areia, óleo ou algo do tipo, eu poderia dizer que é uma solução coloidal ou mistura heterogênea, mas como não tem, não é uma mistura coloidal nem uma mistura heterogênea, certo? Então, a opção correta para essa questão é a letra B, mistura homogênea. Questão de número 4. Quantas fases apresenta um sistema formado por água, sal de cozinha dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e gasolina? Alternativa A, 5 fases. Alternativa B, 2 fases. Alternativa C, 3 fases. Alternativa D, 4 fases. Ou alternativa E, 1 fase, né? Então, relendo o sistema é composto por água, sal de cozinha dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e gasolina. Nós temos, se não me engano, 5 elementos, né? Gasolina, limalha de ferro, álcool comum, sal de cozinha dissolvido e água. Nós temos 5 elementos. Entretanto, a gente não pode se deixar enganar pela quantidade de elementos. Nem sempre a quantidade de elementos vai ser a quantidade de fase, certo? Por quê? Vou explicar. O sistema é formado por água, sal de cozinha dissolvido e álcool comum. Se eu pego água, como a gente já falou em questões anteriores, se eu pego água e sal de cozinha dissolvido, eu não consigo ver onde está o sal de cozinha. Então, eu ainda tenho uma fase. Então, quando eu tenho água, eu tenho uma fase. Na água, eu coloco o sal de cozinha dissolvido, continuo tendo uma fase. E se eu coloco o álcool comum também, ainda tem uma fase, pois não consigo perceber onde está nem o sal de cozinha, nem o álcool comum, certo? Os 3 se homogeneizam, certo? Então, até aqui nós temos uma fase, 3 elementos compondo uma única fase. Depois a questão fala, limalha de ferro. A limalha de ferro, ela vai compor uma segunda fase. Ela não vai se homogeneizar com a água, o sal de cozinha ou álcool comum, certo? E a gasolina, como a gente já viu, na questão número 1, se eu não me engano, a gasolina também não se homogeneiza com a água nem com a limalha de ferro. Então, eu tenho gasolina compondo uma fase, limalha de ferro compondo a segunda fase, e álcool, sal de cozinha comum, sal de cozinha dissolvido e água compondo uma terceira fase. Então, a opção correta dessa alternativa é a letra C, 3 fases, né? Viu? Alternativa correta, o gabarito. Letra C, 3 fases. Lembrando e frisando mais uma vez, que nem sempre a quantidade de elementos vai representar o número de fases. Agora vamos para as questões do segundo bimestre. Questão de número 1. Dentre os processos citados, qual deles
não é um exemplo de transformação química. O que é uma transformação química? Transformação química é quando eu tenho dois elementos que juntos eles geram uma nova substância, um novo elemento. Então, no reagente, eu tinha dois elementos, a composição química de cada elemento vai fazer que eles se transformem e gerem um novo elemento. Então, ele tem que me dar, eu tenho que sair de uma substância, de um elemento, e sair por um elemento, digamos que totalmente diferente do primeiro, certo? E para explicar, para ficar mais claro e não confundir as coisas, eu estou falando que isso é uma transformação química. Uma transformação física é quando eu tenho um elemento no reagente e no produto eu tenho o mesmo elemento. Melhor, eu tenho um elemento no reagente com uma composição química. E no produto, independente que esse elemento mude de forma ou de tamanho, a sua composição química ainda é a mesma. Na transformação química, a composição química pode mudar, porque no reagente, cada elemento tem a sua composição química, mas vão interagir entre eles. Os elementos químicos de cada elemento vão interagir entre eles, eles vão se rearrumar, vão se rearranjar entre si e vão gerar um novo elemento. Então, também posso mudar a composição química do produto, certo? Posso e devo, quando ocorre uma transformação química. Uma transformação física, isso não acontece. Um exemplo claro de transformação física é o derretimento de um cubo de gelo. O gelo está em estado sólido, ele ainda, a composição dele é H2O, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, quando ele derrete, ele vira água, ele muda o seu estado físico. Ele sai do sólido para o líquido. Entretanto, sua composição química ainda é o H2O, certo? Dito isto, vou reler novamente a questão número 1 e vamos resolver. Questão 1. Dentre os processos citados, qual deles não é um exemplo de transformação química? Alternativa A. O processo da fotossíntese que ocorre nas plantas. A gente já sabe que não é essa alternativa, porque o processo de fotossíntese claramente é uma transformação química, porque eu retenho elementos tanto do sol quanto do ar e produzo glicose. Então eu tenho uma transformação, pego o elemento X, certo? Passo por um processo, por uma fábrica, entre aspas, e me dá como resultado outro elemento, certo? Que é necessário, fundamental à vida humana. Alternativa B, a queima de madeira. A queima de madeira também não é a resposta que nós procuramos. Por quê? Quando queimamos a madeira, eu tenho ali madeira, eu coloco o fogo, né, e vai, pelo processo de combustão, gerar fumaça. Então, eu tinha um elemento, estou formando outro elemento. A alternativa que é a questão, que é a alternativa que não é um exemplo de transformação química. Tanto a fotossíntese quanto a queima de madeira são exemplos claros de transformações químicas. Alternativa C, derretimento de um gelo em um copo de água. Essa é a nossa questão, essa é a alternativa certa, porque nesse processo não ocorre uma transformação química, mas sim uma transformação física, como já foi explicado. Alternativa D, a digestão dos alimentos. A digestão dos alimentos também é uma transformação química. A gente ingere o alimento de uma forma e depois excretamos ele de uma forma diferente, certo? Alternativa E, fermentação da uva para a produção de bebidas. É outro processo de transformação química, fermentação alcoólica, certo? Então, nessa questão número 1, a alternativa certa é a opção C, derretimento de gelo em um copo de água. Questão 2. Podemos reconhecer transformações químicas em muitas situações. Entre algumas evidências estão mudança de cor, mudança de cheiro e produção de gás. Assinale a alternativa em que essas três evidências são observadas conjuntamente. Alternativa A. Cubo de gelo acrescentados a um copo de água líquida desaparecem. Essa questão a gente vai eliminar de cara, porque a gente já sabe que essa situação é uma transformação física e não química. Alternativa B. A massa de um bolo é assada em um forno de fogão
a gás. Essa questão, essa alternativa é a alternativa correta. Porque, como a questão descreve, quando eu vou produzir um bolo, eu tenho mudança de cor, de cheiro e produção de gás. Como assim? Eu tenho a massa do bolo, preparo ela, certo? Quando eu estou preparando ela ali, que ela está no jeito, já tem a produção de gás pela fermentação que há na massa, os elementos que estão ali já tem a produção do gás, propriamente dito. Depois, quando eu levo ao forno, esse bolo, essa massa, muda tanto de cor quanto de cheiro. Então, quando eu pego a massa de um bolo e levo ao forno para assar num fogão a gás, eu tenho a produção de gás, mudança de cheiro e mudança de cor. Então, essa opção é a alternativa correta. A alternativa C, cal hidratada, CaOH2, por aquecimento, transforma-se em cal viva. Não se enquadra no que a nossa questão pede. Alternativa D, soluções aquosas de Na2, CO3 e HCl são misturadas produzindo efervescência. Efervescência é produção de gás, emissão de gás. Também não se enquadra no que a questão pede. E a alternativa E, uma esponja de aço exposta ao ar úmido fica enferrujada. Também não se enquadra. Então, nossa alternativa correta é a opção B. A massa de um bolo é assada em um forno de fogão a gás. Questão de número 3. O que é necessário para que uma transformação química esteja em estado de equilíbrio dinâmico? Certo? Então, opção A. Os reagentes e produtos sejam incolores. Não, essa opção está errada porque a cor, a não cor do reagente e dos produtos não interfere no estado de equilíbrio dinâmico. Certo? Opção B. Os reagentes e os produtos estejam em estados físicos diferentes. Isso também não interfere no equilíbrio dinâmico. Então, essa opção está errada. Independente dos estados físicos, pode ter equilíbrio dinâmico com elementos com estado físico diferente. Então, isso não interfere no estado físico. Ele não interfere diretamente no equilíbrio dinâmico, para ser mais claro. Opção C. Haja liberação de calor no sistema para o ambiente? Não, isso também não interfere no equilíbrio dinâmico. Opção D. Haja coexistente de reagentes e produtos no sistema. Essa é a opção correta, porque para que um sistema venha a estar no estado de equilíbrio dinâmico, eu tenho que ter reagente formando produto, reagente formando produto. Esse é o estado de equilíbrio dinâmico. É isso que eu preciso para obter o equilíbrio dinâmico. Eu não preciso que reagente e produto seja incolor, não preciso que os estados físicos dos reagentes e produtos sejam diferentes, isso não influencia, e não preciso que haja liberação de calor no sistema para o ambiente. Opção E, as concentrações dos produtos aumentem com o tempo. Eu também não preciso disso para alcançar o estado de equilíbrio dinâmico. As concentrações dos produtos, né, vão aumentar, dependendo da reação, provavelmente, mas isso não vai interferir no estado de equilíbrio dinâmico. O que interfere no estado de equilíbrio dinâmico é que haja a coexistência tanto de reagente formando produto naquele sistema, certo? Então, nossa opção correta é a alternativa D, coexistência de reagentes e produtos no sistema. Questão de número 4. Assinale a alternativa na qual podemos observar um exemplo de transformação química. Como foi explicado já desde o começo das questões do segundo bimestre, o conceito de transformação química e transformação física. Será que vocês prestaram atenção? Vamos lá. Alternativa A, liquefação do ar atmosférico. A liquefação do ar atmosférico é simplesmente poderia dizer, entre aspas, a evaporação, certo? Então, alternativa B, sublimação do naftaleno. Naftaleno é aquele, como que eu poderia dizer? É uma ferramenta, digamos assim, que
as mães e os pais botam no guarda-roupa para tirar o mau cheiro, certo? Para não deixar que baratas entrem ou ocasionam mau cheiro naquele ambiente. Por isso, usa-se o naftaleno em guarda-roupas. E é um elemento químico que tem uma característica de sublimação. Entretanto, ele muda de estado, mas não muda sua forma química, não muda sua composição. Então, essa alternativa é apenas uma transformação física. Igualmente, a liquefação do ar atmosférico. Aqui eu errei quando eu falei que era evaporação, porque a liquefação do ar atmosférico é quando torna-se água e não é quando sai de água para evaporação, certo? Então, corrigindo a minha fala. Alternativa C, digestão dos elementos. Essa é a nossa alternativa correta, como a gente já falou em questões anteriores. A digestão dos elementos é um exemplo claro e clássico de uma transformação química. A gente ingere o alimento de uma forma e depois, quando a gente excreta ele, ele sai de outra forma. Alternativa D, fusão do gelo. Também é uma transformação física, igualmente como a sublimação do naftaleno. Não é uma transformação química. E a opção E, evaporação da água do mar. Essa evaporação muda o estado físico, mas não muda o estado químico dessa matéria. Então, a nossa opção correta é a letra C, digestão dos alimentos. Questão de número 5. Na rotina da nossa cozinha, podemos perceber a ocorrência de várias transformações químicas. Dentre as afirmativas abaixo, quais envolvem transformações químicas? 1. Aquecer uma panela de alumínio? Não é, porque quando eu aqueço uma panela de alumínio, ela não se transforma em um outro elemento. Ela apenas aquece, no máximo, dilata um pouco. Então, não é essa. Opção 2. Acender um fósforo. Acender um fósforo é um exemplo clássico de transformação química, pois tem pólvora na madeira. E quando eu ocasiono um atrito, eu faço com aquela pólvora que transforma em fogo. Então, eu tenho transformação química e não física. Então, acender um fósforo é um exemplo de transformação química. Ferver a água. Ferver a água não é uma transformação química, é uma transformação física. Porque quando eu estou fervendo a água sai do estado líquido para o estado gasoso, certo? 4. Queimar açúcar para fazer caramelo. Exemplo clássico de uma transformação química. Porque se eu queimo açúcar para fazer caramelo, eu pego um elemento para transformar em outro. E se um elemento se transforma em outro, se um reagente me dá um produto diferente, então isso se caracteriza uma transformação química, certo? E número 5, fazer gelo. Fazer gelo é pegar água em estado líquido, colocar em algum recipiente no congelador e passar ele para um estado sólido. Isso é transformação física e não química. Então, como pergunta a nossa questão, dentre as alternativas abaixo, quais envolvem transformações químicas? Como a gente veio falando e resolvendo, as transformações químicas presentes são opção 2, acender um fósforo, e a opção de número 4, queimar açúcar para fazer caramelo, que vai cair na alternativa B, que é a opção 2 e 4. Essa é a nossa alternativa correta, certo? Então, aqui a gente chega ao final da resolução das questões, tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre do sexto ano. Espero ter ajudado ao máximo. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço. Muito obrigado.